que a primeira ressurreição ela só vai acontecer quando ele voltar para instituir o seu reino milenar. E aquelas pessoas cristãs vão ressuscitar e reinar com Jesus durante os 1000 anos. E agora, irmãos, sobre a penúltima etapa, né, que o apóstolo Paulo fala sobre essa ordem dos eventos do arrebatamento da igreja, que são os vivos serão transformados. Olá, irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e hoje, nesse vídeo, você está finalmente na parte 3 sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, onde nós vamos estudar sobre a transformação de corpos e, finalmente, o arrebatamento da igreja. Eu espero que você tenha gostado da parte 1 e 2 e goste também dessa terceira parte aqui, que é o finalzinho desse estudo. Já deixa aqui embaixo seu joinha, se inscreve no canal e deixa um comentário também para eu saber como é que você está, o que você está achando desse nosso estudo. Paulo não dá esse detalhe em 1 Tessalonicenses, mas ele dá esse detalhe em 1 Coríntios. Ele vai falar isso para os irmãos em Corinto. Então a gente tem que saber juntar os textos e formar um só evento com eles. Porque o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é um único evento que a gente tem que juntar todos os textos e saber ali identificar essa ordem desses acontecimentos. E essa transformação de corpos, vamos ver o que Paulo fala para os irmãos em Corinto. Paulo vai começar um raciocínio ali, né? Que ele não vai simplesmente falar os mortos vão ser transformados, né? Os vivos, né, vão ser transformados. Paulo não vai tirar isso do nada, tá? Ele vai desenvolver todo um raciocínio para poder chegar na conclusão. Olha, os vivos serão transformados para aí sim poderem ser arrebatados. Vamos ver o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, verso 50. Ele fala o seguinte, olha, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então Paulo fala de dois estados. Paulo vai falar de dois estados do ser humano. Ele vai falar de um estado de corrupção e de um estado de incorrupção. E ele vai falar que a corrupção ela não pode herdar a incorrupção. Ou seja, enquanto a gente estiver num estado de uma carne que está em corrupção, que está em progressão para a morte, essa carne ela não pode de maneira nenhuma herdar um estado onde ela vai ser incorruptível, onde ela vai ter uma vida eterna. E Paulo começa desenvolvendo esse raciocínio a partir dessa ideia, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E ele continua, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está descrita. Tragada foi a morte pela vitória. 2 Coríntios. Tá? Então até aqui foi o raciocínio que Paulo desenvolveu na sua primeira carta aos Coríntios. Okay? Sobre essa transformação de corpos. E você vê que Paulo tinha em mente também sobre essa transformação de corpos um texto lá de Isaías, onde ele vai falar, tragada foi a morte pela vitória. Lá em 2 Coríntios 5, dos versos 2 a 4, fala o seguinte, e por isso, nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então você vê que Paulo ele continua falando aqui sobre dois estados do homem, de um estado de morte e de um estado de vida. O estado de morte não pode herdar a vida. O estado de corrupção não pode herdar a incorrupção.
certo? Então, para que a gente possa herdar a vida eterna, tem que haver uma transformação. A gente não pode entrar no céu com o nosso corpo, a nossa carne, que é corruptível. Vamos ver o que mais ele fala aqui, ó, aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então você vê que nós seremos transformados, segundo Paulo, né? Nós seremos transformados num corpo de glória, assim como Jesus também está num corpo de glória atualmente. Então nós temos que nos revestir dessa glória para que a gente possa herdar a vida eterna. E João também vai falar a mesma coisa na sua carta, na sua primeira carta. 1 João 3,2, olha o que ele fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, até mesmo João está falando aqui que a gente não vai para uma vida eterna nesse tabernáculo, nesse corpo de carne mortal, nesse corpo de carne que é corruptível, que é suscetível ao pecado. Não. Nós precisamos de um corpo novo, de um corpo glorificado, de um corpo onde o pecado ele não possa mais fazer efeito em nós. O motivo da gente precisar de um corpo glorificado para a gente poder fazer parte da vida eterna, para a gente poder ter a vida eterna, o motivo para esse corpo é justamente o pecado que está no nosso corpo. O nosso corpo, a nossa carne, ela é suscetível ao pecado. E se essa carne fosse para uma vida eterna, nós estaríamos eternamente suscetíveis ao pecado. Mas Deus ele mostrou a sua misericórdia, inclusive lá no Gênesis. Quando o homem peca pela primeira vez, o que Deus faz com o homem? Ele tira o homem do jardim para que ele não comesse da árvore da vida. Deus mesmo fala isso. Vamos expulsar o homem daqui para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre. E Deus não quer que a gente viva uma vida eterna num corpo que está corrompido pelo pecado. Então vai ter que ter essa transformação. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo já vão ressuscitar com um corpo incorruptível. E quem estiver vivo vai ser transformado num piscar de olhos para um corpo que é incorruptível, para um corpo que não sofre as consequências do pecado e para um corpo que não cai mais em pecado. Esse corpo, sim, ele vai poder herdar a vida eterna. E é dessa transformação que o apóstolo Paulo está falando. Você vê que Paulo ele tinha em mente tanto profetas, quanto a lei, quanto a Torá, né? Paulo tinha em mente o relato também da criação. Isso que eu falei para vocês aqui de Gênesis, Paulo tinha em mente também. Ele sabia que um corpo que pecou, que um corpo que está sofrendo as consequências do pecado, não pode de maneira nenhuma herdar a vida eterna. Por isso é necessário que nós sejamos transformados. E essa transformação vai ser um piscar de olhos. Aliás, esse é mais um mito, né? Mais um mito sobre a volta de Jesus. Porque quando a gente escuta falar sobre a volta de Jesus antes da grande tribulação, a gente escuta falar que Jesus ele vai voltar em um piscar de olhos. Pum, você fechou o olho, abriu, Jesus voltou. Não. O que é um piscar de olhos, segundo as Escrituras, é a transformação de corpos. Quando Jesus abrir o céu, descer nas nuvens e os mortos ressuscitarem, nós que estivermos vivos, vendo tudo isso acontecer, teremos o corpo transformado num piscar de olhos. É isso que acontece num piscar de olhos. Não é a volta de Jesus. E aí vamos então para a última etapa que Paulo fala sobre o arrebatamento. Então depois de passar isso tudo, nós finalmente seremos arrebatados juntos. Olha o que ele fala em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois de quê? Depois da ressurreição dos mortos. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que Jesus fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Aqui ele está falando sobre os dias de Ló os dias de Ló e os dias de Noé. Mateus 24, do 39 ao 41. E não perceberam
senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. E olha o que fala lá em Apocalipse, capítulo 14. Lembra que a gente leu ali o verso 14, que fala sobre a colheita? Olha o que fala sobre a colheita lá em Apocalipse. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, irmão, você vê que toda vez que a Bíblia vai falar sobre arrebatamento, esse arrebatamento, ele só joga para o final dos tempos. Ele só vai lá para o final. Depois de se ressoar a trombeta, depois de escutar a voz do arcanjo, né, ressoar a trombeta, depois do Senhor descer dos céus sobre as nuvens, depois dos mortos ressuscitarem, depois dos vivos serem transformados, aí sim acontece o arrebatamento da igreja. Só lá no final de tudo. Então essa ideia, deixa eu voltar aqui para a apresentação aqui, essa ideia de que Jesus ele vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação não faz sentido pela própria palavra de Deus. Só para a gente finalizar, então qual que é a ordem que Paulo traça para nós aqui? Primeiro, Deus vai dar a ordem. E a partir da ordem de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ouvir a voz do arcanjo, vai ser ressoada a última trombeta, que é a trombeta de Deus. O Senhor vai descer dos céus nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão transformados no corpo incorruptível, no corpo glorificado. E aí sim, depois de tudo, nós seremos arrebatados juntos nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Amém, irmãos? Essa aqui é a parte 1, tá? É o estudo completo daquela parte 1 sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois eu quero trazer também um estudo completo sobre o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam vir aqui e aprender sobre a volta do Senhor junto com a gente. Amém? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5.